Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 0, Vasco 0, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas antes de falar desse jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral aí para um corintiano que ama o clube. Fiel, as notícias não são boas, tá? Claro que assim, não é que as coisas mudam da água pro vinho, do dia pra noite tudo piora, não é assim. A gente vê um time do Corinthians que passou de fase, passou da semifinal aí contra o Cruzeiro, tomando a pavor em casa e jogando muito mal no primeiro tempo. Segundo tempo, claro que consertou, né? Inclusive deixou uma boa impressão final ali de jogo pro Corinthians, as penalidades e por aí vai. Mas se a gente for ver no geral, o Corinthians está mal em relação à parte física principalmente e oscilações de jogos já há muito tempo, né? É uma caixinha de surpresa esse time. A gente não esperava um jogo tão ruim do Corinthians como aconteceu hoje. Ninguém esperava. Ninguém esperava o Vasco, que quase foi rebaixado no Brasileirão, chegar em Itaquera e mandar no jogo do começo ao fim. A nossa torcida sempre fazendo a parte, a torcida fazendo uma atmosfera sensacional, mas o Vasco mandou no jogo do começo ao fim. Essa que é a verdade. E o Corinthians não teve reação. Teve um gol anulado o Vasco por detalhe, né, por centímetros. O primeiro tempo do Vasco foi sensacional, do Corinthians foi péssimo. O Corinthians quase não criou. Primeiro tempo, gente, que é a parte mais forte de um time que está jogando em casa. O segundo tempo já vira aquela loucura, ainda mais jogo decisivo. Né? O time que está jogando em casa, que tem que propor o jogo, começa a ficar mais afobado e por aí vai. Mas o primeiro tempo é o mais forte, tem que ser o mais forte. E geralmente é o mais forte. E o Corinthians foi amassado, velho. Amassado pelo Vasco, assim, de uma forma absurda. E eu torcendo pro primeiro tempo acabar. Eu falei, tem que acabar, tem que esfriar esse jogo. O Dorival tem que consertar o que ele fez de errado, porque ele faz duas mudanças em relação ao último jogo. Ele mantém o Yuri no time e o Yuri tá mal, ó. Há tempos que o Yuri tá mal no Corinthians, velho. Eu venho criticando o Yuri. Que queime minha língua, igual eu falei no último vídeo. O Yuri tá mal, mas que queime minha língua. Que faça o gol do título no Maracanã, com fé em Deus, em nome de Jesus. Mas o Yuri tá péssimo. Já não era para ser titular. Há muito tempo, ao meu ver, o Vitinho entra bem nos jogos. E mesmo se não entrasse bem, merece oportunidade. Né? Agora fica insistindo num cara. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Mas enfim. Aí vem o segundo tempo, o Dorival não mexe. Eu não sei por que treinador brasileiro tem isso. Não pode mexer no intervalo. Contra o Cruzeiro ele mexeu no intervalo, não sei como. Foi uma, né? Eu acho que o Corinthians espera muito também tomar o gol para reagir. Eu duvido se o Corinthians tivesse tomado o gol no primeiro tempo, que não tinha jogado até melhor no segundo tempo contra o Vasco. Mas como não tomou o gol, continuou a mesma merda. Não melhorou, não evoluiu, não fez nada. E o Dorival não mexeu. Aí quando dá 7 minutos do primeiro tempo, ele, agora eu vou mexer. Do segundo tempo, né? Agora eu vou mexer. Pelo amor de Deus, não dá para entender. Eu que sou aqui um grande defensor do Dorival, porque eu entendo que esse time não teve janela de transferência. Eu entendo que o Corinthians está vivendo a maior crise política que já viveu na história. Eu entendo que o Corinthians não tem profissionalismo, não tem departamento de futebol para auxiliar o treinador. Eu entendo tudo isso. Mas hoje o Dorival escalou mal. Claramente o Corinthians foi amassado. Claro que, ao meu ver, além de questão tática, além de questão de escalação, para mim tem parte física envolvida, né? Para mim tem essa oscilação fora do comum desses jogadores. É fora do comum a oscilação de jogadores do Corinthians. Né? É fora do comum o primeiro tempo que você faz contra o Cruzeiro e o segundo tempo sensacional que você faz contra o Cruzeiro. Você faz o primeiro tempo horrível e o segundo tempo sensacional. É muita oscilação. Você faz aquela partida incrível contra o Cruzeiro, na casa do Cruzeiro. O Cruzeiro que foi um dos melhores times do país no ano. Aí você chega em casa, agora contra o Vasco, que foi o time que quase caiu para a Série B, você é amassado. O Vasco, gente, o justo do futebol hoje seria o Vasco sair com 2-0 no placar. O Corinthians saiu no lucro absurdo, tá? O Vasco jogou melhor o primeiro tempo, jogou melhor o segundo tempo, teve boas chances criadas, só que a bola pune. Tá? O Vasco perdeu muita chance de gol. O Corinthians vai lá no Maracanã agora. O time do Vasco não tem nenhuma vantagem. Tem a vantagem de jogar em casa, mas é só isso. Agora que ficou muito estranho, que foi muito estranho o desempenho do time, a escalação do Dorival, as alterações do Dorival.
Segundo tempo, o Dorival tira o Depay, que era o que estava tendo ali alguns lampejos de boas jogadas. O Depay também não fez uma grande partida, mas também ele não dá para ele jogar sozinho. O Garro não jogou nada. O Maicon entrou pessimamente mal. O Carrillo entrou mais ou menos. O Bidon jogou mal. Não dá também para ele jogar sozinho, né? Mas você tirar o Depay e deixar o Yuri Alberto perder um gol, aquele lance que o juiz apitou, assinalou impedimento, tal, o bandeirinha assinalou, o juiz acatou, não estava impedido. Olhem depois nos melhores momentos, vocês vão ver que lá embaixo o jogador do Vasco dava condição, lateral esquerdo do Vasco. É porque a gente vê no primeiro momento, a gente vê aquele cara, os zagueiros e o lateral que está marcando o cruzamento. Só que quando você vai ver lá no final tem o lateral esquerdo do Vasco. Se estava impedido foi por pouquinho, tá, gente? Mas ao meu ver, pelo que eu vi no replay, não estava impedido. E ele perdeu um gol absurdo, velho. Ele chuta a bola caindo, a bola vai mascada, o goleiro pega. É uma coisa de louco, velho. O Yuri Alberto, ele não tem qualidade e nem mental para jogar no Corinthians. Não dá, velho. Não dá. Que queime minha língua, que faça um gol na final do Maracanã. 1, 2 gols, que a gente ganhe, que a gente seja campeão, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, o Yuri Alberto tá péssimo. Se algum time quiser levar o Yuri Alberto, que leve agora. O Corinthians tem que vender de olhos fechados, velho. Qualquer suco e qualquer cachorro quente. Tem que tirar uma graninha com ele. Porque qualquer atacante, qualquer centroavante minimamente capacitado é melhor que o Yuri Alberto. O Carlos Vinícius do Grêmio, se ele estivesse no Corinthians, velho, as coisas eram muito mais fáceis no lugar do Yuri. Porque o centroavante forte, raçudo, mete gol. Não precisa perder 10 gols para fazer um, ganha a bola no ataque. E Yuri não ganhou uma bola no ataque em 3 jogos de mata-mata de Copa do Brasil. Não ganhou contra o Cruzeiro no primeiro jogo, não ganhou no segundo jogo. E não ganhou hoje nenhuma bola dos zagueiros, nenhuma bola. Qualquer um marca o Yuri, ele não sabe driblar, ele não tem força, ele não tem firmeza no corpo. Não adianta também ficar só criticando ele aqui porque o time todo foi mal, velho. O time todo foi mal, o Dorival hoje foi mal, não entendi a escalação. As alterações, boa parte eu não entendi, principalmente essa de deixar o Yuri tirar o Depay. Então assim, hoje foi aquele dia que deu tudo errado, os caras erraram até lateral e ao mesmo tempo saímos no lucro, velho. Saímos no lucro porque era pra gente sair já com desvantagem lá pro jogo do Maracanã. Mas aquilo que eu falo, o Corinthians ele gosta de contrariar as estatísticas. Escuta bem isso que eu tô dizendo. Quando a mídia coloca o Corinthians como favorito, coloca o Corinthians lá em cima, parece que o time vai e cai de rendimento. Quando ninguém acredita, quando todo mundo fala, não, já era, perdeu, o futebol que apresentou foi um lixo, e foi isso que aconteceu. Vai ter a mídia toda manhã escrachando o Corinthians, falando que o Corinthians, enfim, merece. Pela partida que fez hoje, merece. Mas é nesses momentos que o Corinthians aparece. E o Dorival é papo a título de Copa do Brasil. Então, assim, eu espero que tenha sido um erro no sistema, um apanho no sistema. Como o Corinthians já deu várias vezes esse apanho no sistema esse ano, a gente já presenciou várias vezes. E que no Maracanã o time vá melhor. Né? O time vai melhor e ganha o jogo. Porque mesmo que o Vasco jogou muito bem hoje, os caras tocaram bem a bola, o Corinthians não precisa de muita coisa para ganhar do Vasco, gente. O time do Vasco perdeu... A chance que o Vasco perdeu hoje foram absurdas. E se o Corinthians acerta aquela chance que o Yuri perdeu, se o Corinthians coloca um pouco mais a bola no chão, faz um gol, ganha um jogo. Então não precisa de muita coisa, velho. Não precisa de muita coisa. Né? Mas tem que jogar bola. Tem que jogar bola, não tem jeito. Enfim, fiel, comente o que você achou. Se inscreva no canal, dê essa moral pro corintiano que ama o clube. E vai, Corinthians!